Deus, estarmos reunidos para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra, para poder falar com Ele e buscar o seu amor, o seu poder, a sua proteção para a nossa vida. O lema para o dia de hoje, para quarta-feira, o Salmo 11, versículo 1 diz: com Deus o Senhor eu estou seguro. Não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas. E João capítulo 14, versículo 27, deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos e nem tenham medo. Estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que tenhamos comunhão com todos aqueles que nesse momento juntos estamos adorando ao Senhor. Que a palavra do Senhor também alcance o nosso coração. Amém. Nosso culto hoje está sendo gravado, o culto paroquial está sendo gravado aqui na comunidade São Lucas, e eu sou o pastor Hernani Marino PT. Oremos. Obrigado, Pai, por esse momento onde podemos ter comunhão contigo. Ouve as nossas orações, fala conosco através da tua palavra, do teu Santo Espírito. Esteja, Senhor, nos mostrando a tua vontade. Queremos te servir com os nossos dons, queremos te adorar e queremos sempre te agradecer por tudo que tu tem feito. A ti toda a honra e toda a glória. Amém. Amado Deus, obrigado por mais um dia que Tu nos dás de vida, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, pela saúde, pela roupa, pela casa, pelo alimento, pela família, pela inteligência, por podermos, Senhor, trabalhar.
Te agradecemos, Senhor, porque Tu tem cuidado de nós. E nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a estarmos sempre fazendo a Tua vontade, levando o Teu amor às pessoas, para que conheçam a Ti e sejam salvas e tenham o Teu amor, a Tua orientação para as suas vidas. Esteja, Senhor, nesse momento tocando os nossos corações, para que sejamos gratos por tudo que Tu tem feito, para que não vivamos apenas pedindo, mas agradecendo por tantas bênçãos, pelo Teu amor que nós não merecemos, porque somos pecadores, pela obra de Jesus. Senhor, obrigado por cuidares de nós. Abençoa as nossas vidas, que sejamos sempre gratos e reconheçamos a Ti como nosso Deus Criador, a quem devemos amar, respeitar e servir. Nós oramos, Senhor, porque colocamos nas Tuas mãos também as nossas preocupações. Vemos, Senhor, a pandemia se espalhando, mais pessoas se infectando, pessoas morrendo. Senhor, ajuda-nos a encontrarmos uma cura para esse mal. Conforta aqueles que estão doentes e enlutados porque perderam pessoas queridas. Só Tu, Senhor, pode tocar no coração e nos confortar com a mensagem da ressurreição. Só Tu, Senhor, pode também nos dar paz, sabendo que estamos cercados, Senhor, de tantas coisas que podem nos prejudicar e até matar. Tu nos protege, Senhor, desde quando levantamos e até quando vamos dormir. Tu estás sempre cuidando de nós. Te somos gratos por isso. Ajuda, Senhor, a que seja encontrada uma vacina. Ajuda também, Senhor, que pessoas estejam buscando a Ti, a Tua orientação para viver uma vida sábia, fazendo aquilo que é a Tua vontade, servindo aos Teus propósitos. Obrigado, Senhor. Derrama Teu Espírito Santo, fala conosco pela Tua palavra nesse culto de hoje. Acalma o nosso coração, nos dê a Tua paz e a Tua orientação para a nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
todos a leitura do texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 8. Ali está escrito: na presença de Deus e Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la. Seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar essa vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Oremos. Que essas palavras, Senhor, fiquem no nosso coração e que a gente esteja se comportando como esse jovem Timóteo, servo, discípulo do apóstolo Paulo. Que isso que ele falou para Timóteo sirva para nós também. Que estejamos anunciando o Evangelho, dando um bom testemunho, não perdendo a fé na possibilidade de que as pessoas vão ouvir e crer. Sim, nós vivemos, Senhor, no tempo onde as pessoas não ouvem o que não querem, estão buscando apenas aquilo que siga de acordo com o seu pensamento. Por isso, Senhor, dá-nos amor e dá-nos também a confiança para poder falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, que as aproxime de Ti, do Teu amor, que transforme a sua vida, que dê um novo propósito para a sua vida. Usa-nos como Teus instrumentos, Senhor, todos nós que hoje estamos ouvindo a Tua Palavra. Queremos levar a Tua Palavra adiante, para que pessoas conheçam o Teu amor e passem a descobrir uma vida muito melhor e a descobrir a vida eterna em Jesus Cristo. Obrigado por essa palavra, Senhor, que ela fique guardada no nosso coração como um conselho, o Teu conselho para nós. Amém.
Nós lemos em 2 Pedro capítulo 1, versículos 16 a 21. Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz, que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no monte sagrado. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nesta mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disso: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Até aqui o texto previsto para o ensino, para o nosso momento de estudar a palavra. É o apóstolo Pedro que está escrevendo na sua segunda carta. Essa carta estruturada como um testamento, para que os cristãos recebam a verdadeira fé através da justiça de Deus e do Salvador Jesus Cristo. Antes de morrer, o apóstolo Pedro quer acentuar mais uma vez perante os seus leitores para a palavra de Deus. Pedro quer que eles saibam: a palavra de Deus é fiel. Por que isso? Não é próprio do nosso tempo somente tentar desmoralizar padres, pastores, sacerdotes e a própria igreja ou a palavra de Deus. O pensamento humano não fecha com o pensamento de Deus. Já no tempo do apóstolo Pedro, haviam pessoas que falavam as maiores barbaridades contra Jesus e contra os seus seguidores. A maneira de viver, de se comportar daquele que crê em Cristo sempre será diferente da maneira das pessoas que não vivem com Deus. Por toda a história da humanidade, o Evangelho esteve na mira daqueles que o rejeitam. Por isso, creio que esse texto irá ser muito útil para cada um de nós nessa noite. O apóstolo Pedro deixa bem claro que as verdades de Deus não são invenções humanas, como muitos ensinamentos modernos e antigos também. São pensamentos enviados por homens que ouviram a Deus e foram inspirados por Deus. Não são pensamentos criados pelos seres humanos. Nos versículos 16 a 18, Pedro apresenta os apóstolos como testemunhas de Jesus Cristo, do poder, do amor, da sabedoria de Jesus. E agora ele mesmo se coloca nesse texto como alguém que testemunhou a transfiguração de Jesus, quando ali Jesus brilhou com uma luz intensa e apareceram ali mensageiros enviados por Deus para fortalecer a Jesus antes da sua morte. E ali naquele momento o céu se abre e eles ouvem uma voz muito forte que diz: esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria, porque ele está indo para a cruz cumprir aquilo que eu queria que ele fizesse pela humanidade. Também quando ouviram essa voz de Deus, eles tiveram mais uma vez um sinal que eles nunca mais iriam esquecer enquanto estivessem vivos. Eles ouviram a voz de Deus, assim como eles viram
o agir de Jesus com misericórdia e com poder sobre as doenças, sobre a morte, sobre as forças da natureza. Os discípulos foram pessoas arrebatadas pelo poder de Jesus Cristo. A vida de Cristo impactou a vida desses discípulos, desses apóstolos, e é o que o apóstolo Pedro está aqui dizendo. Eu vi, isso não é invenção humana, meus olhos viram, meus ouvidos ouviram o que eu estou ensinando para vocês. Nem Paulo, nem Pedro e nenhum dos outros apóstolos se tornariam testemunhas cristãs pela sua própria iniciativa. Da mesma forma, nem o apóstolo Paulo deixaria de ser um perseguidor da igreja de Jesus Cristo se Jesus não tivesse aparecido e transformado a sua vida. Foi Jesus o responsável pela transformação da vida de Pedro, dos discípulos e do próprio apóstolo Paulo. Sem essa revelação divina, sem Jesus se apresentar para eles e abrindo os olhos deles, tanto o apóstolo Paulo como Pedro teriam ficado onde estavam. Um estaria lavando as redes e voltando a pescar peixes, e o outro fazendo uma carreira como um rabino judeu. Mas Jesus mudou a vida deles. Segundo o apóstolo Pedro, no testemunho de quem conheceu e viveu com Cristo, o seu anúncio se baseia no Evangelho e no poder de Deus revelado em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo para vencer o pecado, Satanás e a morte. Não é invenção humana, não é baseado em raciocínio, em pensamentos, em teorias ou suposições, como o resto tudo que a gente aqui aprende como ciência. Muitas delas nem são comprovadas mesmo, são coisas que as pessoas tiraram da observação, entenderam e ensinaram. Mas Pedro está dizendo: não, eu não inventei nada, eu não criei nada, eu não observei nada em mim. O que eu estou falando é o que eu vi de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que desceu da sua glória e veio viver aqui. Foi Ele que mudou a minha vida, foi Ele que me ensinou. O que eu passo para vocês é o que Jesus me ensinou. Por isso que o ensino que nós encontramos na Bíblia não é uma lógica humana, não é um raciocínio humano, é um testemunho vivo de pessoas. Por exemplo, depois da morte de Jesus Cristo, eles só conseguiram sair para pregar o Evangelho e dizer que Jesus tinha ressuscitado e dar a sua vida por isso, exatamente porque eles viram Jesus ressurreto e Jesus soprou o Espírito sobre eles. Não é nós. Se fôssemos nós desistiríamos muito rapidamente das nossas crenças e da nossa fé, se não fosse o agir de Jesus, do seu Espírito na nossa vida. Nos outros versículos 19 a 21, o apóstolo Pedro fala sobre o Antigo Testamento, nas palavras que os profetas trouxeram centenas de anos antes de Jesus, e eles trouxeram aquilo que Deus falou para eles. Vale o mesmo raciocínio, não é pensamento humano, não é invenção humana. Eu falo o que eu vi, o que eu ouvi, assim como eles no Antigo Testamento, séculos atrás, nos falaram e deixaram por escrito o que eles ouviram do próprio Deus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o apóstolo Pedro está preocupado com a situação da igreja, que é bombardeada, ela é perseguida, bombardeada com acusações de que não passam de uma outra religião criada para enganar as pessoas, como muitas outras foram criadas. Esses bombardeios nós sentimos ainda hoje, onde as pessoas não têm mais tempo para Deus e nem interesse em
viver com Deus ou respeito com Deus. E algumas coisas me chamam a atenção. Em primeiro lugar, os homens não falam por iniciativa própria, são impulsionados por Deus. Os homens de Deus falam movidos pelo Espírito Santo. Geralmente Deus tem que animá-los, salvando do desespero e do desânimo. Estão tristes e sem forças, daí vem Deus até eles e os anima, os enche de coragem, como aconteceu no Pentecostes, por exemplo, como eu falei antes. Se não fosse o Espírito Santo e Jesus aparecer ressurreto, a igreja teria morrido, porque não seria capaz que alguém pudesse pregar com tanto entusiasmo como eles pregaram, depois que se encontraram com Jesus ressuscitado. Nós também vimos isso nas histórias do Antigo Testamento, no tempo de Moisés, de Jeremias, do próprio Elias, Jó e tantas outras pessoas. É o caso dos discípulos que estavam amedrontados com medo de serem mortos, como Jesus foi morto, mas perderam todo o medo quando Jesus apareceu e quando o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram pregar na praça central de Jerusalém, onde quase 3.000 pessoas se converteram. Em segundo lugar, se o Espírito Santo levou os apóstolos a falar, também é o Espírito Santo somente quem nos faz entender e crer naquilo que está na palavra. Nós só temos acesso à palavra de Deus apenas se nós deixarmos o Espírito Santo entrar em nosso coração. Se nós teimarmos em não acreditar, nós vamos ler e aquilo não vai mudar a nossa vida. Mas se estivermos orando e dizendo para Deus: Senhor, eu quero crer, ajuda-me a crer, milagres acontecem quando a gente abre a Bíblia e começa a ler. É Deus falando ao nosso ouvido, ao nosso coração, à nossa mente. Pedro tem problemas dentro das comunidades com pessoas que pensam diferente, com pessoas que perderam a confiança, pessoas que perderam o primeiro amor, que deixaram de lado as virtudes cristãs e que agora vivem um pouco de cristianismo misturado com um pouco do mundo. Esqueceram também de esperar a segunda vinda de Cristo e estão despreparados como aquelas virgens na parábola das 10 virgens ensinada por Jesus. Por isso o texto é tão importante, porque aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás eu vejo acontecer hoje também na vida de muitos crentes que não se alimentam mais da palavra e que acabam se deixando seduzir por coisas bonitas, agradáveis que o mundo oferece, mas oferece apenas para afastá-los do caminho certo. Nos tempos da Reforma Luterana até hoje, a igreja sempre foi conhecida, a igreja luterana sempre foi conhecida como igreja da palavra, porque os luteranos liam diariamente a palavra. Os pais ensinavam para os filhos, os avós ensinavam para os netos, ensinavam o catecismo maior, ensinavam a orar, mas parece que infelizmente isso está sendo deixado de lado, porque está sendo substituído por outras coisas, pela televisão, por outras coisas que roubam o tempo tão precioso de ler a Bíblia. E é preciso que a gente se torne o Senhor do nosso tempo e passemos a reservar um tempo diário para ler a palavra. E quando nós fizermos isso, muitas coisas vão mudar, nossa fé vai avivar. Eu posso dizer isso por aquelas pessoas que participam de grupos de discipulado, de grupos de estudo bíblico, como eles crescem na fé, como eles testemunham o que aquela palavra que foi estudada tocou no seu coração. Por isso, nós precisamos voltar a ser a igreja da palavra, e é isso que eu hoje estou fazendo, lembrando a todos nós, a palavra de Deus, ela é a única força que hoje nós temos ao nosso alcance para mudar a nossa falta de fé, nossa tristeza, nossas mágoas,
nossas frustrações, as nossas culpas. Só a palavra de Deus pode trazer paz, alegria e muita felicidade, uma esperança alegre na volta de Jesus Cristo. O nosso texto de hoje nos ajuda a entender o que é uma Bíblia. Não é um livro como qualquer outro escrito por um ou outro escritor de renome. A Bíblia é diferente. Os seus autores não ganham direitos autorais, pelo contrário, os seus autores pagaram com a vida. Muitos deles foram mortos por serem escritores da palavra, e muitos são mortos por serem leitores e ensinadores da palavra nos dias de hoje também. Na Bíblia, as histórias são reais, são testemunhos do agir de Deus na vida de homens egoístas, miseráveis, ingratos, interesseiros, briguentos e maldosos, que são transformados em novas criaturas. A história da transformação dessas pessoas em novas criaturas é algo maravilhoso. Eu também sou testemunha de que a minha vida mudou, graças à palavra de Deus na minha vida, graças ao Espírito Santo e à comunhão que eu tenho com Jesus e com a igreja, onde eu estou crescendo cada dia mais. A Bíblia fala do amor do Filho de Deus, que veio ao mundo não para condenar, não para julgar. Jesus veio para dar a sua vida e nos perdoar os pecados. Queridos irmãos, onde está a nossa fé? Como está a nossa vida? Nós esperamos a segunda vinda de Cristo, estamos aguardando, estamos andando no caminho. Nós trabalhamos para o crescimento do reino de Deus aqui na terra, falando de Jesus para os nossos familiares e amigos. Nós nos preocupamos com outras pessoas e com os assuntos que não trazem apenas vantagens para nós. Nós nos preocupamos em ajudar desinteressadamente, assim como Deus nos ajudou e nos mudou e pessoas nos ajudaram. Nós temos essa atitude para com os outros. A presença do Espírito Santo quer fazer isso em nossa vida, quer nos levar a uma vida nova, um novo jeito de agir e de pensar. A leitura da Bíblia e momentos de oração diários são necessários. Nós viemos hoje até aqui, nós estamos participando da gravação desse culto, eu, Marcelo, o grupo Cantai ao Senhor, que está trazendo os hinos. Nós viemos aqui para dizer para você: você tem uma Bíblia na sua casa, comece a ler, esteja orando, esteja pedindo a Deus para Ele revelar a sua vontade, o seu amor. O que nos dará uma vida nova, com paz, amor, com uma fé verdadeira, é o ouvir, o ler a palavra de Deus constantemente. É quando nós deixamos o Espírito Santo nos falar através dessas palavras preciosas que Deus nos deu por meio de pessoas que Ele chamou, por meio do seu Filho que Ele enviou, por meio dos discípulos dele que experimentaram a criação da igreja e através das suas cartas, como essa carta hoje de Pedro, que foi escrita 2000 anos atrás, ela se torna hoje tão preciosa e tão atual. E é importante que se diga, a Bíblia, ela não é antiga e ela não é futurística, a Bíblia, ela é eterna, né? Por isso que a gente lê. Ela nunca está desatualizada, ela sempre tem o que falar para nós. Essa é a mensagem preciosa do apóstolo Pedro. A palavra de Deus é fiel, leia a palavra de Deus, estude, aprenda, conheça Deus, Ele se revela ali. A palavra de Deus não é invenção humana, nem pensamentos ou teorias de seres humanos. É o poder de Deus para mudar a tua vida e como mudou a minha. A vida
de nós, das nossas famílias, a vida de muitas pessoas pode ser mudada se a gente abrir o coração para Deus e usar os nossos olhos para ler a palavra de Deus com regularidade. É a força de Deus que nos anima ainda hoje, nos encoraja, nos restaura quando nós estamos feridos e magoados. É por isso que nós sempre continuamos confiantes e contentes, seguindo em frente, mesmo enfrentando perseguição e dificuldades. Que Deus abra o coração, nosso coração, o teu coração, de todos nós, todos os dias. Que Ele nos ensine a sua vontade, para que a gente viva uma vida com amor, com fé, fazendo a vontade de Deus e aguardando a volta de Jesus. Amém. Obrigado por esse culto, Senhor, pela palavra que ouvimos, pelos hinos que cantamos, por podermos falar contigo e abrir o nosso coração, sabendo, Senhor, que tu nos amas, nos entendes e também fala aquilo que precisamos ouvir. Nos corrige quando estamos errados e nos dá a tua paz quando estamos certos. Obrigado, Senhor, porque não caminhamos sozinhos. Tu estás no nosso coração e tu nos destes irmãos e irmãs. Infelizmente estamos impossibilitados de nos encontrar. Muitos são do grupo de risco. Muitas pessoas, Senhor, não estão vindo nos cultos com medo de se contaminarem. Por isso nós sentimos falta, sentimos saudade desses momentos tão bons
com os irmãos que Tu nos deste. Dá, Senhor, que essa pandemia passe e que ela sirva também de lição para nós, de que Tu és o Senhor sobre a vida e a morte. É Tu, Senhor, que devemos temer e obedecer. Por isso, Senhor, que possamos nos lembrar que um dia Teu Filho voltará para nos levar para o Teu reino. E devemos estar preparados para isso, devemos estar vivendo em comunhão contigo, em comunhão com a Tua igreja, onde ali crescemos na fé e nos amparamos mutuamente, uns aos outros, aconselhando, ajudando, ensinando e aprendendo. Obrigado por esse momento, Senhor. Protege no restante dessa semana de trabalho, de estudos, que possamos estar sempre sendo alimentados pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela fé que está firmada em nosso coração. Tudo mais nós pedimos e agradecemos através da oração que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a sua paz.